Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e dando continuidade ao tema que iniciamos no vídeo anterior, em que estamos debatendo aí a questão da liberdade religiosa nos países denominados de países comunistas. Nós iremos aqui então agora debater de forma mais lenta, mais devagar, né, tentando interpretar ali as questões que nós levantamos. Vamos ver o que diz então o último relatório disponibilizado referente a 2023. Então, como eu falei, eu fiz aqui um apanhado rápido aí do contexto do conceito de comunismo e fiz questão de mostrar que nas constituições desses países que eu mencionei aqui, uns ainda se referem a socialismo, a comunismo, outros já não fazem menção nenhuma a essa questão. Então agora eu vou passar para uma segunda parte, que é analisar aqui o relatório referente a 2023, que na verdade é o último relatório que fala sobre a questão da liberdade religiosa no mundo. Então, a primeira constatação é que todos declaram em suas constituições defender a liberdade religiosa. Não sou eu que estou falando isso, quer dizer, está presente lá no relatório. Quando a gente lê o relatório sobre esses países, porque tem uma parte lá que eles analisam as leis, né? E nas constituições desses países, todos eles dizem que defendem, tem um item lá, tem um artigo dizendo, afirmando que defendem a liberdade religiosa. Então, pessoal, oficialmente nenhum se posiciona contra a religião. Então, ao contrário daquilo que muitas vezes a gente pensa e que também as pessoas defendem, né? Principalmente quem se posiciona contra o sistema comunista, né? Achando que isso está expresso nas leis e nas suas constituições, o que a gente vê aqui nesse relatório este elaborado pelos próprios americanos. Isso aqui tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes alguém pode dizer, mas isso é um relatório feito pelo pessoal de direitos humanos, tal. Não, esse é um relatório elaborado por um órgão ligado ao governo americano, né? Diretamente ligado ao governo americano. Então, nenhum se posiciona contra a religião. Além disso, também todos afirmam que a religião não deve ser utilizada como instrumento para divulgar o ódio, o preconceito ou discriminação. Então, veja só que interessante. Aquilo que a gente defende aqui nos países que consideramos democráticos, liberais, abertos, tal, né? Que é defender, que é não utilizar a religião, né, para espalhar a discriminação, o ódio, o preconceito. Esses mesmos conceitos, esses mesmos itens também estão presentes nas leis e nas constituições desses países. Então, agora vem outras coisas que a gente precisa observar aqui. É que nesses países, né, eles exigem que grupos religiosos sejam registrados em órgão governamental. Isso aqui também está presente nesses 4 países, né? Tanto na Rússia, quanto na China, quanto em Cuba, quanto na Coreia do Norte. Todos eles trazem esse item, que os grupos religiosos devem de alguma forma se registrarem em algum órgão governamental que cuida especificamente dessa questão, para que eles possam então atuar no país. Por exemplo, na Rússia especialmente, são proibidas atividades de grupos considerados extremistas ou terroristas, né? Claro, aí é eles que vão determinar e vão dizer, né, vão analisar se aqueles grupos são ligados a movimentos extremistas ou terroristas, né, grupos religiosos.
também eles vedam o uso da religião para fins políticos, né? Especialmente se você quiser utilizar a religião para conspirar contra o regime ou contra a ordem social. Isso aqui também está presente em todos os outros países, tanto em Cuba, quanto na China, quanto na Coreia do Norte. Também é vedada a utilização da religião para criar mobilização social, para questionar o regime ou coisa desse tipo, né? Outra coisa que é interessante a gente salientar aqui é que, segundo o relatório, nesses países o cristianismo, em suas vertentes tanto protestante quanto católica, possui status de religião reconhecida. Olha só que interessante, como eu tinha falado há algum tempo atrás, né? O cristianismo aqui, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, e vários grupos, né, do próprio protestantismo, eles são reconhecidos como religiões oficiais, aliás, não oficiais, religiões reconhecidas, né? São religiões reconhecidas, porque em alguns países eles colocam lá um elenco de religiões que eles reconhecem como religiões que podem atuar no país. E nesses 4 países que eu citei, o cristianismo, como eu falei aqui, como eu mencionei aqui, tanto na sua vertente católica quanto protestante, sempre aparece como religião reconhecida. Agora, ocorre muitas vezes que existe rejeição de certos grupos cristãos, como por exemplo você vê nesse relatório muitas vezes grupos como Testemunha de Jeová, Adventista ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que muitas vezes é conhecido como os Mormons, né? Eles reclamam que muitas vezes não são reconhecidos, ou a burocracia é tão grande, a exigência é tão grande, que eles não conseguem atuar nesses países. Bom, eu creio que seja exatamente porque nesses países eles entendem que esses grupos podem, de alguma forma, representar grupos políticos ou regimes políticos que são contrários, né, aos regimes desses países, e que eles podem, de alguma forma, criar algum movimento ou tentar organizar o povo para questionar a legitimidade do governo, né? Então, a Lei de Liberdade Religiosa, aprovada pelos Estados Unidos, expressa então a política pública norte-americana para acompanhar a liberdade religiosa em outros estados e subsidiar ações diante de situações consideradas violações dessa liberdade, que foi o que a gente também falou já acima, né? Então, os Estados Unidos, através de uma lei que eles criaram lá internamente, ele acaba esticando isso para outros países, e esse relatório então subsidia isso, né? De uma forma de você controlar como que a religião está sendo tratada em vários países. Bom, essa política pode ser entendida, né, por outros países, principalmente esses que eu citei, esses 4, como uma forma de fomentar grupos que possam intervir em seus sistemas de governo. Então, mais uma vez aqui, esses países, eles colocam regras, né, colocam limites, exatamente porque eles entendem que, às vezes, países contrários a esses regimes podem utilizar a religião para fomentar ou financiar grupos religiosos, né, que possam então intervir em seu sistema de governo. Por isso há uma preocupação em controlar o financiamento, né,
estrangeiro destinado a grupos religiosos. Isso aqui é uma outra coisa que ocorre muito, que aparece muito no relatório, não só no relatório, mas nas próprias leis, né, na própria Constituição desses 4 países, é que há uma preocupação em controlar o financiamento, claro, que vem de fora, né, para esses grupos religiosos que estão atuando dentro do país, né, porque esse financiamento pode servir exatamente para organizar esses grupos. Então, essa preocupação dos países comunistas, ela pode parecer exagerada, né, ou até mesmo contrariar a liberdade religiosa, mas historicamente eles têm motivo, né, para essa preocupação, porque no passado e ainda nos dias atuais, a religião e principalmente o cristianismo continua sendo utilizado como instrumento para divulgar o modo de vida ocidental, o sistema econômico capitalista e às vezes até desestabilizar governos comunistas. Então, diante disso, esses países ficam muito atentos, porque eles podem achar que esse dinheiro que está vindo de fora, né, pode financiar, podem ser utilizados para ajudar grupos que têm a intenção não só de trabalhar a questão religiosa, mas também de alguma forma atuar politicamente. Então, de fato, essa é uma preocupação que aparece constantemente nas leis desses países. Bom, vale lembrar que o controle da religião nos países comunistas não remete somente a uma discussão filosófica, né? Então, como eu falei, há motivos históricos, né, e políticos, uma vez que, de fato, muitos missionários, né, principalmente missionários americanos cristãos, durante o período da Guerra Fria, eles foram enviados, né, por agências missionárias com a finalidade não somente de converter ou divulgar a fé, né? Havia a preocupação em propagar a cultura e o modo de vida americano, além de combater o comunismo. Então, havia essa desconfiança por parte desses países de que os missionários poderiam estar contribuindo com o serviço de inteligência americana. Bom, isso aqui não é somente uma suspeita. De fato, há já muito material, muitos artigos, muito material acadêmico, né, produzido aí que realmente faz essa relação, essa menção aos missionários americanos que atuaram durante a Guerra Fria nos países comunistas e que eles tinham ali dupla função, né? Tanto propagar a fé, mas também havia uma desconfiança de que será que esses missionários não estavam atuando também para a inteligência americana, né? Então essa era uma preocupação. Então, os países do leste europeu que ainda faziam parte da antiga União Soviética, bem como a China, Cuba e também a Coreia do Norte, esses países entenderam da mesma forma que esses missionários poderiam estar atuando dessa maneira. Então, agora a gente entende por que essa preocupação tão grande com controlar a questão do financiamento, né, que vem de fora. Bem, para exemplificar isso, eu tenho aqui uma citação de um autor que faz menção, inclusive, envolvendo o Brasil, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Diz assim o texto, durante as décadas de 50, né, e 70,
para tentar combater o avanço do comunismo, os Estados Unidos enviaram ao Brasil milhares de missionários de religiões e grupos evangélicos, né, e também católicos, judeus conservadores, né, e diz aqui, e até membros de empresas privadas com um objetivo. Qual era esse objetivo? Popularizar versões reacionárias da fé cristã e assim conquistar corações e mentes. Claro, então, através da religião, você começa a espalhar ou divulgar, né, ou defender, propagar uma ideologia religiosa mais conservadora, e essa ideologia religiosa conservadora, né, ela vai contrapor aos movimentos revolucionários, movimentos sociais que estavam reivindicando direitos ou lutando contra o governo. Então, essa citação que eu trago aqui é de um autor e que faz essa menção, então, especificamente ao Brasil. Isso demonstra que a religião, de fato, ela foi usada tanto nos países chamados comunistas, quanto em países que estavam em processo revolucionário, né? E que os americanos estavam ali com medo de que algo pudesse ocorrer. Então é necessário você enviar missionários que pudessem contrapor a uma teologia mais popular, né? A uma teologia que não fosse que não fosse conservadora. E aí você envia teólogos, então, que possam agora dominar a área e espalhar uma outra forma de leitura, de interpretação da teologia e dos textos sagrados. Então, todas essas leis, essas práticas, essas regras, essas preocupações estabelecidas por esses países foram vistas e interpretadas pelos governos ou pelo governo norte-americano como violação da liberdade religiosa, né? Então, eles não viram aí, como eu estou falando aqui, como uma tentativa de limitar, de colocar um regramento, né, na atuação religiosa, mas como uma forma de você perseguir e, de fato, você limitar a liberdade religiosa. Bom, podemos até concluir, né, concordar que de fato há uma limitação à liberdade religiosa. Mas o que eu estou defendendo aqui é que essa limitação à liberdade religiosa não significa perseguição à religião, mas de fato uma restrição. Então, mesmo utilizando esse relatório aqui coordenado pelos americanos, a gente tem também que manter uma certa desconfiança, porque os norte-americanos, eles não estão assim tão preocupados de fato com os direitos humanos e a liberdade religiosa, assim, simplesmente, né? Não que eles não estejam preocupados, né? Estou falando aqui do governo, não do povo, né? Não é que o governo, eu entendo que essa preocupação do governo com a liberdade religiosa não é porque eles são tão religiosos a ponto de defender a religião. Então a gente tem que ver esse relatório também com uma certa desconfiança. Na verdade, eles não estão tão preocupados assim em defender os direitos humanos e a liberdade religiosa, mas o que a gente vê aqui é que de fato há um interesse político, né, de controle da sociedade, né, e de combater esses regimes. Além das leis, porque como eu falei, o relatório ele é dividido em várias partes, e na primeira parte ele fala das leis, né, quais são as leis que existem no país que favorecem a liberdade religiosa e as leis que também desfavorecem ou até perseguem
perseguem a liberdade religiosa. E numa segunda parte, ele vai trazer, então, quais são as perseguições que estão acontecendo, a intolerância, tal. E é isso que eu gostaria de ver com vocês aqui. Por exemplo, esse relatório de 2023, ele fala ali de várias denúncias de intolerância, perseguição, prisão e até morte, né, causada por agentes do governo contra fiéis de diversos grupos, né, cristãos, islâmicos, budistas, judeus e outros. Então, essas agressões, né, ou manifestações de intolerância religiosa, de acordo com esse relatório, ocorrem tanto em países capitalistas quanto em países comunistas. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui bem a tempo. Esse relatório, ele não é especificamente sobre países comunistas, tá, gente? Aqui eu estou fazendo um recorte para analisar esses 4 países. Esse relatório é feito em mais de 190 países, então engloba países comunistas, países capitalistas, países que estão sob o domínio muçulmano, enfim. Então, são praticamente todos os países entram nesse relatório. Aqui eu estou fazendo um recorte para conversar especificamente sobre a questão da religião nesses países que comumente as pessoas entendem como sendo comunistas. Por isso que eu fiz todo aquele contexto e explicação também do conceito de comunismo. Mas esse relatório, ele traz toda a violação causada em qualquer país. Aqui, por exemplo, no Brasil, na América Latina inteira, enfim, tá? Então, essas agressões ou manifestações de intolerância religiosa que aparece no relatório, então, ocorre tanto em países capitalistas quanto em comunistas, né? Então, o fato de haver liberdade religiosa não garante necessariamente que não haja intolerância. Isso aqui também é uma outra questão importante, porque às vezes a gente pode já concluir, mas a intolerância, a perseguição e as agressões ocorrem muitas vezes nesses países que não são cristãos e tal. Mas o que o relatório demonstra é que a intolerância, as agressões, a até falta de liberdade religiosa não é uma característica apenas de países não cristãos. Então, como eu falei, essa característica, isso aqui tem que ficar bem claro, né? Essa característica de intolerância, agressão, agressão física, psicológica e de outros tipos, né? Elas não são uma prerrogativa, uma característica apenas dos países que estão sendo aqui analisados. O relatório faz uma análise de todos os países. Basta olhar para o Brasil, né? O Brasil é um país capitalista, né? Podemos até dizer também liberal, e que há liberdade religiosa, mas já acontece, né? Existem inclusive relatórios sobre intolerância religiosa no nosso país, e aqui também há agressões, a violência contra grupos religiosos, há também intolerância, né?